O Diário do Campus começa agora. No dia 5 de junho, comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente e este será o tema do nosso Diário Entrevista dessa semana. Falaremos sobre meio ambiente e a possível instalação da mina Guaíba. Abordaremos os impactos causados na fauna e flora e também na qualidade de vida da população indígena e da população da região metropolitana de Porto Alegre. Trouxemos Nelson Fontoura, que é diretor do Instituto de Meio Ambiente da PUC do Rio Grande do Sul e responsável pela unidade de conservação Promata, para falar um pouco mais sobre este assunto. Nelson é professor da PUC, tem formação em ciências biológicas, com ênfase em zoologia, mestrado e doutorado, realizado na Universidade Federal do Paraná, em zoologia. Acompanhe a entrevista realizada pela minha colega Mariana May. Boa tarde, o Diário da PUC Entrevista começa agora e nós trazemos o Dr. Nelson Fontoura, que é professor da PUC-RS desde 1989, também é diretor do Instituto do Meio Ambiente. Tudo bem, Nelson? Muito obrigada por aceitar o convite. Tranquilo, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, Nelson, primeiro eu queria saber tua opinião, né? Se faz sentido a criação dessa mina em Guaíba, né? Se ainda temos espaço hoje para uma mineração em grande escala de carvão. Mas é um assunto muito interessante. É claro que a humanidade demanda recursos naturais, os combustíveis fósseis correspondem a um recurso que usamos ainda, mas o carvão em si foi a matriz energética que moveu o início da Revolução Industrial. Hoje nós temos outras fontes de energia que são seguramente muito mais limpas. Mesmo o petróleo é mais limpo que o carvão, e o gás natural ainda muito mais limpo do que o petróleo, em função de não lançar, por exemplo, enxofre para a atmosfera. Mas a questão básica são duas. O primeiro ponto é que nós temos um processo de aquecimento global, que é natural, mas que está intensificado pelas ações humanas em função do lançamento de gás carbônico na atmosfera. E o carvão vai na direção oposta. Ao mesmo tempo que a humanidade está tentando reduzir as emissões de carbono, a gente explorar uma grande jazida de carvão, vai lançar mais carbono na atmosfera. Mesmo que dentro do projeto da mina Guaíba se fale que o carvão não vai ser utilizado in natura, mas que ele vai ser gaseificado, mesmo assim, nos processos que vão ocorrer na sequência, uma parte significativa, se não todo, vai ser queimado e vai ser transformado em CO2. Então, de certa forma, nós estamos pegando carbono que está no subsolo e vamos lançar na atmosfera, intensificando o efeito estufa. Temos um outro problema também muito importante, é que isso está do lado de Porto Alegre. Ou seja, nós temos uma atividade de mineração muito grande, ela está do outro lado do Jacuí, um pouquinho mais ao norte, mas toda vez que a gente tiver um vento minuano, um vento minuano vem dessa direção. Então, uma poeira lançada ou produzida no processo de mineração acaba chegando em Porto Alegre. Isso traz sujeira na forma de fuligem, e isso não interessa para a saúde do porto-alegrense. Sim. E os riscos podem ser muitos, né? E existe algum benefício para a sociedade, esse tipo de mineração? Olha, do ponto de vista do estado do Rio Grande do Sul, existe arrecadação de impostos. Isso tem benefícios indiretos, como serviços para a sociedade. Do ponto de vista local, os benefícios não são mensuráveis. Normalmente, as atividades de mineração que se vê no mundo todo trazem riquezas regionais e trazem problemas locais. Sim. E quem seriam os maiores prejudicados com a implementação dessa mina? Bom, primeiramente, são as pessoas que residem ou na área, que serão deslocadas, ou nas vizinhanças, que talvez tenham até as suas propriedades desvalorizadas por conta disso. Por outro lado, é prejudicada a sociedade de Porto Alegre quando tivermos esses eventos de vento do quadrante noroeste, que vão trazer essa fuligem da mineração em direção à cidade.
Sim. E qual o impacto dela, ela estando em funcionamento, além do que tu já falou, né, do vento que traz essa poeira, essa fuligem, né? Quais são os outros riscos que ela causa enquanto ela estiver em funcionamento? Bom, primeiro estamos falando de uma área grande, tá? Então, a biota que existe sobre essa área vai ser removida. Nós estamos perdendo algumas espécies, né? Isso é um aspecto importante. A outra questão é de que, associado ao carvão, nós sempre temos teores mais elevados ou menos elevados de enxofre. E esse enxofre, em contato com a água, tende a formar ácido sulfúrico, acidificando a água. Então, eu já trabalhei, por exemplo, muitos anos atrás, num riacho que passava ao lado das minas de carvão da região de Candiota, e o pH era tão ácido que praticamente não existiam formas de vida na água. Tá? Então, esse é um problema importante também. Sim, isso é um risco muito grande para cá. E Olha, também... é um risco que... só desculpe te interromper. É um risco que pode... É um risco que pode ser manejado de alguma forma, desde que se tenha interesse e recurso para tal, mas é desnecessário, né? É desnecessário. Sim. Existem outras formas que dá para substituir, né? E eu queria saber por que é tão difícil, né, implementar, ao invés de implementar uma mina de carvão, né, que a gente já sabe que é algo tão prejudicial para o meio ambiente e também para a população que vive ao redor, por que tem essa dificuldade, essa barreira tão grande de procurar uma fonte de energia sustentável, né? É que nós vivemos numa sociedade complexa e nós temos no mundo capitalista diferentes empresas com diferentes interesses. Ao mesmo tempo em que existem empresas que estão investindo, por exemplo, em energia eólica ou energia solar, e neste exato momento existem investimentos no Brasil nessa linha, a empresa que está interessada na mineração de carvão é uma empresa de mineração, esse é o segmento dela. Então, ela vai apostar no que ela sabe fazer e vai tentar implementar a mina onde o recurso está disponível. Para a infelicidade nossa aqui dos porto-alegrenses, o recurso está bem do lado. Sim. Agora, a questão é, nos interessa isso? Essa que é a questão. Com certeza, para a empresa de mineração, interessa. Para a sociedade de Porto Alegre, acredito que não. Não, e também ela, devido, né, às reservas que estão, né, no local onde ela quer ser construída, né, que também é uma questão bem importante da gente, porque muita gente vai realmente perder suas terras, né, perder a vida saudável, digamos assim, né, que ainda resta ali. Então, se ainda tem, o que é, quais são as próximas, quais medidas a gente pode recorrer para que isso não vire realidade? Bom, o que existe? Existe um processo de licenciamento, tá? Foi feito um EIA-RIMA, tá? Um estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental. Esse estudo foi encaminhado para o IBAMA, para um processo de licenciamento, para que seja emitida a licença prévia, tá? Bom, existiam algumas inconsistências no relatório e que foram tratadas tecnicamente pela FEPAM, inclusive com manifestações do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Mas existiam pontos também que não foram cobertos no relatório que diziam respeito a comunidades indígenas que potencialmente, ou que existiam, eu não conheço bem o detalhamento disso, mas o processo foi embargado pela Justiça em função dessas lacunas do relatório de impacto ambiental com relação às comunidades indígenas. E, por enquanto, até onde eu sei, está suspenso. De qualquer forma, onde isso seja ultrapassado ou resolvido, e se for, existem ainda questões técnicas relacionadas ao relatório de impacto ambiental que podem inviabilizar o empreendimento. A questão básica ela tem dois aspectos. Tem um aspecto que é técnico, que é com relação a se o empreendimento pode ser instalado naquelas condições de forma a não causar prejuízo significativo ou com medidas de mitigação, medidas compensatórias, seja eventualmente conveniente, do ponto de vista técnico, ou possível, mas existe a questão política também, que vai além disso, se existe interesse da sociedade em viver com um empreendimento dessa natureza. Tá? Então, são duas questões
que correm em paralelo. Sim. E quais são os riscos que cercam a implementação dessa mina, né, para a flora e para a fauna? Bom, a fauna e flora no local são diretamente impactadas, com certeza. Depois nós temos, do ponto de vista de flora, a questão da precipitação de poeira. Porque toda atividade de mineração, por mais cuidadosa que ela seja, nós temos tráfego de tratores e caminhões para um lado e para o outro o tempo todo, né? Nós temos escavação, nós temos explosões, tudo isso lança poeira na atmosfera. E essa poeira acaba se precipitando sobre a vegetação. Então, causa uma película de poeira sobre as folhas, isso atrapalha na fotossíntese. Isso não é bom, tá? Para a fauna, também nós temos um ambiente alterado e me preocupa muito a questão da acidificação de águas, que eu não sei como seria feito o tratamento disso, se é por alguma cama de carbonatos, de calcário, eu não sei como é que se faz isso. Nesse caso, está previsto de alguma forma. Mas isso não é bom para a fauna aquática. E existe ainda a questão de que também é um ponto que eu desconheço, tá? É que essa região é uma região relativamente plana e próxima do nível do rio Jacuí. Então, nós temos que estar preocupados também com eventos de grandes enchentes, que ocorrem muito esporadicamente, tipo a enchente de 1941, se esta área está protegida dessa cota de enchente. Até imagino que esteja, mas é um risco que existe também. Sim. Então, eu queria pedir para tu dar uma mensagem final, né, sobre esse assunto, né, o que tu acha, qual a tua opinião, o que tu acredita, para que caminho a gente pode caminhar, né, para mudar, para melhorar e realmente começar a buscar fontes de energias mais sustentáveis, né? Por mais que tu tenha falado que os interesses das empresas são grandes, né? A gente não tem como negar isso, mas mesmo assim queria que tu desse um pouco da tua visão sobre. Olha, eu tenho a impressão que a sociedade, não só local, digamos assim, a humanidade está caminhando para um processo de descarbonização. Mesmo a China, tá, que é talvez o maior poluidor hoje, o maior consumidor de carvão, está caminhando na direção de depender cada vez menos de combustíveis fósseis. Tá? Nós estamos num momento muito crítico hoje em dia, em que a velocidade do aquecimento está muito maior do que quando terminou a última glaciação, e que levou à extinção de um grande número de espécies, por exemplo, mamutes, preguiças gigantes, tatus gigantes, era a fauna que existia por aí durante o processo de término da ultraglaciação, essas espécies desapareceram. E hoje o clima está crescendo, está aquecendo mais rapidamente que naquele período. Então, nós temos que estar muito atentos a esse processo de aquecimento, porque a nossa sociedade é muito frágil. Frágil no sentido que nós temos processos econômicos interligados e que um depende do outro. Basta termos uma greve de caminhoneiros que a economia entra em colapso. Agora, imagine se nós tivermos quebras de safras sucessivas, seja de soja, milho, trigo, arroz, como é que vai ser o funcionamento da nossa economia? Nós temos que estar muito atentos ao processo de aquecimento e fazer todo o esforço para que ele não se intensifique. E esse esforço deve começar por reduzir o consumo de combustíveis fósseis. E o carvão está nessa lista. Então tá, Nelson, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada por aceitar o convite, foi um prazer te receber. E nós, o Diário Entrevistas, encerra aqui, e agora a gente segue para o Fica a Dica com a minha colega Renata. No quadro Fica a Dica, trazemos filmes, séries, livros, apps, cursos e até eventos que podem complementar o tema da entrevista. As dicas dessa semana são: a primeira dica do quadro é o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak. Ailton cresceu na região do Vale do Rio Doce, uma área profundamente afetada pela atividade de extração mineira. No livro,
Ailton, que é um líder indígena, critica a ideia de humanidade como algo separado da natureza. A segunda dica é o livro Meio Ambiente e Sustentabilidade, dos autores Francisco de Assis Mendonça e Mariana Andreotti Dias. A obra apresenta conteúdos teóricos e conceituais e exemplos da vida cotidiana para que o leitor possa refletir sobre os problemas ambientais contemporâneos de forma crítica e embasada. Encerrando o quadro, a dica é o documentário Virunga, dirigido por Orlando von Eisendel e produzido por Leonardo DiCaprio. Virunga é um documentário onde homens comprometidos com a conservação ambiental protegem Virunga, o maior parque nacional da África, situada na República Democrática do Congo. O Diário do Campus fica por aqui, mas vocês podem continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Aproveitem, curtam este vídeo e se inscrevam no nosso canal. Até semana que vem. Tchau!